A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um trimestre, onde Deus fará coisas grandes e falará no meio dos adolescentes através da tua vida. Falaremos sobre a lição de juvenis, a lição primeira. E olha que coisa maravilhosa. Vamos falar sobre o Espírito Santo, Deus presente em nós. E na primeira lição, nós falaremos a natureza do Espírito Santo. Então, é importante que haja aquela interação antes do começo da aula, que, assim, uma ideia seria você distribuir alguns pedaços de papéis para alguns alunos e pedirem para que eles desenhem quem é o Espírito Santo para eles. Então, e que eles coloquem apenas em um único desenho quem é a pessoa do Espírito Santo na concepção de cada adolescente. Você vai perceber que alguns vão desenhar um fogo ou algo parecido, e através dessa interação você vai conseguir delimitar o conhecimento dos seus adolescentes acerca de quem é o Espírito Santo e o que ele pode fazer no meio da igreja. Depois da interação, dê início à sua aula falando sobre a natureza do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É interessante que você inicie a sua aula contando justamente que o Espírito Santo, como nós o classificamos na teologia, como a terceira pessoa da Trindade. Porém, essa hierarquia é apenas uma forma de delimitarmos uma ordem numérica, não é? A gente sabe que na Trindade não existe essa diferença, não é? Então, a natureza do Espírito Santo. Fale e deixe claro para o seu adolescente que o Espírito Santo é Deus. Quando nós abrimos a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 11 e 12, a palavra do Senhor diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Note que no versículo 12, o apóstolo Paulo, ele diz assim: mas o Espírito que provém de Deus. Lá em Mateus 28 e 19, nós encontramos a grande comissão, Jesus falando para os discípulos, dizendo assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Perceba que quando o Senhor Jesus vai falar sobre a ordem batismal, ele vai destacar o Pai, vai destacar o Filho e também vai destacar o Espírito Santo. Então, deixe claro para o seu aluno que o Espírito Santo, de fato, é Deus. Por ele ser Deus, nós percebemos que o Espírito Santo, ele possui atributos igual ao Pai e igual ao Filho. Se ele é Deus, então semelhante ao Filho e semelhante ao Pai, ele também é incriado. Ele também é autoexistente, ou seja, ele existe por ele próprio. Não teve uma causa primeira que gerou a existência do Espírito Santo. Não teve ninguém que deu origem a ele. Pelo contrário, a existência só existe porque ele existe. Conforme disse o apóstolo Paulo em Colossenses, que diz que ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. Apesar dele ser um Deus todo-poderoso, semelhante ao Pai e semelhante ao Filho, ele é um ser extremamente pessoal. O que significa isso? Significa dizer que através das Escrituras Sagradas nós percebemos que o Espírito Santo ele possui
personalidades. Que personalidades são essas? Ele possui intelecto, ele possui emoção, ele possui vontade. Quando a Bíblia destaca o Espírito Santo, chama ele de Consolador. Se você tiver acesso a um quadro com um piloto ou alguma coisa que seja para escrever, é interessante que você traga essa expressão. A palavra Consolador no grego é a expressão parakletos, que significa, de acordo com o dicionário, significa um confortador, um ajudador, um advogado e um conselheiro. Nós percebemos que a Bíblia chama o Espírito Santo de Consolador em João, capítulo 14, versículo 26, capítulo 15 do mesmo Evangelho e o versículo 26, capítulo 16 e o versículo de número 7. Mas é interessante o 14 de João e o 26, porque a expressão ali diz: enviarei outro Consolador, e ele continuará a tarefa de consolação de Cristo. Nós percebemos que o outro Consolador ali seria justamente isso, o fato do Espírito Santo dar prosseguimento ao que Cristo faria ou fez. No ponto 2 da aula, a gente vai falar um pouco sobre a natureza divina do Espírito Santo. Como já foi mencionado, o Espírito Santo é Deus. E como Deus, ele possui também vários atributos. É necessário, professor, que você leia para o seu adolescente o texto bíblico que está lá em Atos, capítulo 5, do 3 ao 4. Você vai perceber que esse texto vai se referir àquele casal, Ananias e Safira, quando eles mentiram acerca de uma venda de propriedade, dizendo que venderam por um valor maior, sendo que na verdade venderam por um valor menor, e o valor que deram era bem diferente, parte ficaram consigo e parte deram de oferta. Perceba que quando o apóstolo Pedro fala com Ananias, ele diz o seguinte: você mentiu ao Espírito Santo de Deus, mentiu ao próprio Deus. Então, perceba que Pedro ele chama o Espírito Santo de Deus. Além do Espírito Santo ser Deus através dessa passagem, fica evidenciado a natureza divina do Espírito Santo pelo fato dele ser onisciente. Olha só o que o salmista disse no Salmo 139 e 7. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2:10, ele diz: o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha que coisa interessante. Significa dizer que o Espírito Santo conhece todas as coisas. Onisciência é justamente isso. É o fato de você saber exatamente tudo o que acontece. Transmita isso para o seu aluno. Eu, como professor, só posso saber aquele momento em que está acontecendo. O aluno, ele só pode ter a consciência daquele momento de aula aonde você, como professor, está ministrando a aula. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo é tão poderoso que ele enxerga e sabe não só aquela aula, aquele momento onde você está ministrando, como ele também conhece o que está acontecendo na sala ao lado, o que está acontecendo na classe vizinha, o que está acontecendo por trás dos bastidores. Ele conhece o que está acontecendo na casa ao lado, na rua ao lado, na esquina ao lado, no país ao lado, em outros continentes, em todos os cantos da esfera física e metafísica, o Espírito Santo conhece, porque ele é onisciente. Coisa linda, não é? Então, avançando ainda, é necessário que você finalize no terceiro ponto,
falando que o Espírito Santo ele é regenerador. Então peça para o seu aluno ler João, o Evangelho, capítulo 16 e o versículo de número 8, que vai dizer aquela célebre frase de Jesus dizendo que o Espírito Santo, quando descesse, ele iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que pecado é esse que o Espírito Santo veio convencer? A que o homem precisa de Deus e que sem Deus o homem está fadado a ir para o inferno. Logo entendemos que o Espírito Santo é peça fundamental na regeneração do homem. O que seria a regeneração? É aquilo que a Bíblia chama de novo nascimento. Aquela espécie de mudança, aquele upgrade, aonde eu pensava de acordo com o mundo, eu pensava de acordo com a minha própria vontade, o meu próprio deleite, mas agora a minha mudança ela foi totalmente mentalizada e eu consigo agora mostrar para o mundo quem eu sou através de Cristo. E o Espírito Santo de Deus é quem faz essa obra na minha vida. Ele é peça fundamental na regeneração do homem. É o Espírito Santo que vem ao homem antes dele se converter, tira as escamas do pecado, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e como morto, somente o Espírito Santo vindo até nós e mostrando para a gente, convencendo para a gente que a gente precisa de Deus, é que a gente agora tem uma nova vida com Cristo Jesus. E assim percebemos que Ele é quem realiza a obra da regeneração. Eu tenho certeza que será um trimestre abençoado, onde teremos a oportunidade de trabalharmos durante esses 3 meses acerca do Espírito Santo, quem ele é, seus atributos, sua personalidade. Então, não deixe também de adquirir conhecimento. Uma ótima dica é a declaração de fé das Assembleias de Deus, que você pode estar utilizando. A parte que fala sobre o Espírito Santo é um capítulo muito rico. E você pode também estar consultando outros materiais, como teologias sistemáticas. Por exemplo, a teologia pentecostal, não é? Uma perspectiva pentecostal, do Stanley Orton. É um material muito rico na parte de Espírito Santo, também onde você poderá estar adquirindo um conhecimento rico de quem é ele, dos seus atributos e principalmente os dons espirituais. Então, quando se for adquirir um material de auxílio sobre quem é o Espírito Santo, perceba e preste atenção se esse material é um material que seja continuista, ou seja, que acredite na continuidade dos dons espirituais, como línguas estranhas, profecias e tudo mais. Amém? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Deixe o seu like, curta, comente e compartilhe, para que outros professores também da classe juvenil sejam edificados e que assim tenham um bom conteúdo. Amém? Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.